a visita do vereador Guilherme Machado para a gente bater um papo nessa quarta-feira. Semana passada eu comentei no horário do almoço, falei, o vereador Guilherme Machado, que eu vou chamar ele. Mandei um zap para ele e ele me respondeu assim, ó, beleza, eu vou, bom dia. Vereador Guilherme Machado, seja bem-vindo à programação do Pinga Fogo, a Pinga Fogo FM 91.5, para a gente falar sobre alguns assuntos da Câmara, da cidade, o trabalho do senhor também sendo realizado aqui em Maringá, com a nossa comunidade, a senhora que está lá em casa nesse momento, tem gente no trabalho nos ouvindo, tem o pessoal que está no trânsito também. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Juliano Pinga, bom dia a toda a equipe aqui do Pinga Fogo. Para mim é uma satisfação, uma honra imensa estar aqui nesse programa que tem uma audiência tão especial, né? Deixo também meu bom dia para quem está em casa, que essa manhã seja produtiva e você possa conhecer um pouco mais do meu trabalho e conhecer um pouco mais do que a gente tem realizado dentro da cidade de Maringá. A gente ouve muito, né? Como eu já falei, eu sou um telespectador, sou um ouvinte do programa Pinga Fogo e para mim é um prazer estar aqui. Deixa eu perguntar assim, já no comecinho, que é para medir a pressão. O senhor fica brabo de vez em quando? Bravo não, mas vamos dizer assim, de vez em quando o senhor fala assim, poxa vida, hein? Eu não concordo muito, mas fica meio bravo e de vez em quando fala assim, puxa, esse puxão de orelha valeu também. Porque assim, a gente comenta alguns assuntos, inclusive o que é assunto de posicionamento dentro da Câmara, a gente comenta, a gente dá umas pauladas, a gente recebe umas pauladas também, tem o ouvinte nosso que nos retruca também, fala, não é bem assim, não concordo com você, eu concordo com você, mas enfim, esse nosso bate-papo é sempre para falar de assuntos da cidade. E a crítica construtiva, eu creio que ela é sempre bem-vinda e não estou dizendo só daqui para lá, mas de lá para cá também, da Câmara para a imprensa, para a comunidade. É importante porque se todo mundo concordar, todo mundo achar que tudo tá certo, para onde que nós vamos, hein, Guilherme? Pois bem, Juliano, concordar ou discordar, eu vejo que não é o problema. O negócio é o respeito, a gente respeitar, né? Tanto exatamente. Que, às vezes sim, claro, né? Como um gestor, como um bom vereador que eu quero ser e estou me tornando, sou, né? Eu pego, sim, as opiniões que vocês dão, os posicionamentos que vocês tomam, e aí eu vejo, quando estou errado, vou fazer o quê, né? Quando a gente fala, a orelha, a gente fica vermelha de vez em quando, né? Claro, às vezes a gente faz um requerimento ali que não agregou tanto, mas quando a gente está certo também, a gente fica muito feliz com isso, de poder estar agregando, né? Inclusive, eu vejo assim que a gente recebe para isso, a gente é um funcionário do povo, é um funcionário das pessoas, então a gente tem que dar, assim, ouvir a voz das pessoas e você consegue representar, assim, uma grande parcela da nossa sociedade maringaense e por isso que eu falo. Às vezes não concordo, mas respeito com toda certeza. Então, o Guilherme, até, na verdade, tem um assunto aí que é de um projeto muito bacana que agora começou a ser falado com um pouquinho mais de densidade, que já deve começar a tramitar na Câmara, mas assim, para quem está acompanhando a gente agora, às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, hein? Esse Guilherme Machado surpreendeu, eu não conheço esse cara, da onde ele veio, da onde ele veio, por onde ele passou. Guilherme Machado, você é um cidadão maringaense de coração, eu creio que já é. Mas assim, veio de onde? Você não mora há muito tempo já em Maringá ou não? Não, o que acontece, né? Como você falou, se eu sou um cidadão maringaense, quando você casa com alguém, o que é dela é seu, o que é seu é dela, né? Até porque a mulher é que manda, né? Pronto. Então pronto, tá resolvido. E aí eu casei com uma maringaense e foi um grande motivo de vir aqui para Maringá, onde há 10 anos atrás, meu primeiro passeio foi no Parque do Ingá e eu fiquei apaixonado por Maringá e pela maringaense. Ainda bem que você veio passear no Parque do Ingá 10 anos atrás, hein? Porque se tivesse vindo passear no Parque do Ingá esses últimos anos... Tava complicado, né? Eu acho que você tinha voltado para Guarapuava, viu? Ia ver sem água ali, o seco, não ia ser tão feliz. Tanto que no passeio a gente foi no pedalinho, né? Quando o pedalinho tava bonitinho, né? Agora, só Deus na vida, a gente tá lutando para, junto com essa nova gestão, poder trazer ideias para o Parque do Ingá e resolver o problema que
foi ficado aí como herança. Fazer como que o Parque do Ingá volte a ser o que foi para você. Com certeza. O que foi para mim quando criança, porque eu sou natural de Jandaia do Sul e vinha para cá, passeio de escola, uma vez por ano. Cara, nós vamos pro Parque do Ingá, bicho. Cara, era uma alegria total. Hoje, infelizmente, ele foi deixado de lado, só que também não é só da última administração, também foi deixado de lado um pouquinho mais de tempo, mas precisa ser cuidado. Qual a sua idade, Guilherme? Hoje eu tenho 29 anos. Tá novão Juliano, ainda. 29 anos. E eu cheguei aqui em Maringá com 23 anos, né? Certo. 10 anos atrás era 19, né? Mas certo. quando eu vim morar para Maringá mesmo, foi 23 e aí eu casei com a minha esposa. A gente trouxe toda a nossa vida para a cidade de Maringá e não foi difícil, porque é uma cidade completamente estruturada, linda, bonita, né? Não tinha ainda os títulos que tem como melhor cidade para se viver, mas naquela época a gente já via Maringá como um potencial. E aqui, dentro da cidade, eu comecei a atuar em trabalhos sociais, alcançar pessoas, comecei a cuidar de pessoas, junto com a minha igreja, onde eu frequento, comecei a conhecer mais os maringaenses. A Igreja Universal, inclusive. Igreja Universal. Né? Eu acompanho você no Instagram, principalmente, e é um trabalho bacana que você faz junto com a igreja. As igrejas que num todo fazem um trabalho excepcional também em Maringá, né? Isso, todas, né? Eu falo o nome da Universal porque é onde eu frequento. Mas agora, como vereador, eu vejo como é importante a Igreja Católica, a Catedral, como é importante as outras denominações. Talvez você que está nos ouvindo aqui, você frequenta uma igreja e sabe o quanto ela ressocializa as pessoas. Ela traz aquela pessoa que estava uma hora perdida, sem esperança na vida, a encontrar um caminho, a se prumar no caminho certo. E aí eu acabei conhecendo muitas pessoas, muitos maringaenses, também devido à minha profissão, né? Eu sou gestor de condomínios, de administradora de condomínios. Acabei conhecendo muitos síndicos, muitos colegas, zeladores, faxineiros, porteiros. Trabalhei na portaria de condomínio aqui em Maringá. Então você acaba conhecendo as pessoas e aí você começa a ouvi-las. A dor que elas têm, né, Juliano? E agora você mencionou algo aí interessante, assim. Sim. Administrador trabalha numa empresa de administração de condomínios. O condomínio, claro que nas suas proporções é óbvio, mas tem muita coisa ligado ou semelhante a uma administração de uma cidade, porque tem os pepinos para resolver, tem que saber o que a maioria quer, tem as regras que precisam ser seguidas, e no caso da prefeitura, da Câmara, são as leis. A gente pode dizer que tem uma certa relação, uma certa semelhança, claro que nas suas proporções, o trabalho dentro aí de uma administração de condomínios e também um trabalho aí junto com a administração? Exatamente, Juliano, você foi pontual aí e é isso mesmo. É um grande bairro, eu falo que é um grande bairro, né? Uma comunidade ali que se tem as leis, a gente usa a convenção, regimento interno como diretrizes do que se pode, que se deve, deveres e dever do condômino, né? No condomínio, e dali que eu aprendi que, existe dores também na cidade que é muito parecido. E aí até uso o exemplo para você que, como síndico, comecei a ter problema com mato, a ter problema com sinalização, e aonde eu comecei a entrar no meio público para poder resolver esses problemas pro condomínio, porque o condomínio do portão para dentro é o síndico, é a sua gestão, sua administradora. E para fora é o poder público. E aí eu comecei a cobrar um pouco mais, a fiscalizar. Mas não é justo, o condomínio está mantendo o mato cortado e a gente vai estar tendo mato para fora. O condomínio está mantendo a sinalização porque é lei aqui dentro e fora. Fora não tá pintado a rua, a vaga tá pintada errada, a via tá com a mão errada, dava para ser uma mão de ida e volta, vai e vem, e só tem uma mão única. Então ali eu comecei a ter um envolvimento maior com o poder público e, como eu falei, né, tudo se inicia em poder servir, ouvir, porque você tem que ouvir, né? Que você tá aí ouvindo agora a rádio e você concorda ou não com o Juliano, mas você tem que ouvir.
Sim. E aí você acaba conhecendo a dor das pessoas. E, por exemplo, na questão da administração de condomínio, ouvindo os condôminos. Os condôminos, os moradores daquele condomínio. Exatamente. E agora, como vereador, a população no geral também, né? A população toda de Maringá. Então, né, é os bairros, né, que poderia ser como condomínio. Cidade Alta, Alvorada. Eu vou ser injusto, são 75 bairros. Está indo para 76 bairros da nossa cidade de Maringá. Então, todos os bairros, zonas que se tem na cidade de Maringá são verdadeiros condomínios, podemos se dizer assim, para não confundir o ouvinte, o telespectador. E existe leis, regras para que se mantenha a ordem, para que se mantenha isso funcionando e para que seja o melhor para a política pública e traga um benefício, né, para essas pessoas. O Guilherme, no começo do ano, início aí já da administração, a gente teve uma força-tarefa que foi realizada pela Prefeitura, pela Celurb, com o apoio de outras secretarias também, em relação àquela questão da limpeza, preocupação com focos do mosquito da dengue, aquela coiseira toda, onde a gente sempre lembra que a comunidade ela tem que fazer a sua parte, a gente tem que buscar eliminar pontos de água acumulada dentro de casa, e quando a gente fala dentro de casa, não é só no quintal, é dentro de casa mesmo. Tanto que já foi falado, poxa, tem muitos locais aí que tem ponto de criadouro do mosquito da dengue, que é naquele reservatório embaixo da geladeira, onde tem o degelo seco, e a gente não lembra de verificar nesse sentido. Mas a questão do descarte irregular. Pessoa que vai lá e joga lixo. Poxa, a prefeitura vai lá, tem um ponto, até essa semana, o nosso ouvinte Emerson Firrioli mandou um vídeo pra gente, Marginal do Contorno Norte, região ali os fundos ali do Jardim Benezé, naquela região, e falou, Leandro, a prefeitura vem, limpa. Cara, no outro dia os caras vêm aqui e descartam de forma irregular também. Então aí tem um projeto de lei para aplicar uma multa pesada em quem faz o descarte irregular. Só que a prefeitura, ou melhor, a comunidade, ela tem que contribuir para isso, porque muitas vezes a pessoa flagra, reclama, mas não faz nada. Além de reclamar, tem que fotografar, tem que fazer um videozinho para identificar o carro, placa, pessoa, porque essas pessoas precisam ser punidas e aí a comunidade tem que ajudar o poder público para que ele possa fazer a parte dele também, né, Guilherme? Isso mesmo. O que estava acontecendo, Juliana? Eu mesmo já fui nesse espaço aí, que é a Marginal do Contorno Norte, e realmente... estive lá, solicitei a prefeitura para fazer a limpeza e foi feita a limpeza. 30 dias depois eu voltei, tava o lixo de novo, um novo lixo, né? E isso aconteceu em outros bairros da nossa cidade e eu comecei a ter muito relato disso, né? Eu acrescento até na nossa primeira conversa, nossa primeira pergunta, que eu entrei com sede, né? Eu sou aquele jogador que estava no banco e Sangue colocaram para jogar. Então, eu entrei com sede de poder trabalhar por Maringá, então as pessoas começaram a solicitar, tá tendo problema de descarte aqui, tá um lixo, tem um sofá, tem um colchão, tem... E aí eu comecei a visitar esses lugares e passar para o secretário Wagner Múcio, e ele começou a limpar lá, muito eficaz o trabalho, e aí eu voltava nesses lugares, mas eu já passei aí, falava para a pessoa, e a pessoa falou, não, tá de novo, voltava lá, e verdadeiramente estava lá. Aí eu olhei e falei, vamos ver como que funciona a lei hoje, né? A lei estava R$100 de multa para quem fosse pego tendo descarte irregular. Quem que fiscaliza isso? Não tem como a prefeitura ou o próprio vereador ficar indo atrás, não tem câmera no lugar, a pessoa vai lá e joga, você não tem como provar. E R$100, hoje uma caçamba... R$100, como não pesa no bolso do cara, o cara não tá nem aí. Hoje uma caçamba é 400, Juliano. Então, valeria mais a pena você pegar o teu lixo, jogar na rua e pagar a multa, do que você contratar uma caçamba para descartar de forma regular. E aí eu vi em outros municípios que teve uma lei parecida, eu falei, a gente pode colocar aqui. E aí foi onde eu criei a lei do descarte irregular, é um projeto de lei, tá? Ela não foi ainda votada no plenário, está tramitando também dentro da Câmara, passando pelas comissões, aonde a multa vai para R$5.000 e 20% desta multa, após a multa ser cobrada e paga, vai para quem denunciou, através de fotos ou vídeo, sem a pessoa, desculpa, Juliano, sem a pessoa se identificar. Então você que vai denunciar, você pode ficar tranquilo, a sua integridade será guardada, mas terá que ser provado que ela ajudou sim. O meio público a descobrir quem é o
o infrator aí e ele ser multado e ser cobrado. Ela, na mesma semana, uma empresa estava com uma van jogando lixo. Como é que é? Vamos dizer assim, ela não vai, essa identidade ela não vai ser divulgada publicamente, né? Sim. É só internamente para esse controle. É interessante porque acaba incentivando as pessoas a fiscalizarem também. E 20%, porque o município, vamos falar a verdade, o município não dá conta de fiscalizar. Não tem uma equipe para fiscalizar. E outra, não é fiscalizar só isso. Sim. O tanto de coisa que tem para se fiscalizar na cidade, né? Sim. Aí vem a opção de colocar câmeras, né? Vamos colocar câmeras nesse ponto, que também não é uma má ideia. Mas de curto prazo, as câmeras hoje estão na mão de todo mundo. Então tem como a pessoa filmar e ainda ela ser bonificada por isso. Imagina, R$5.000, 20%... dá R$1.000. E aí tem gente que fala assim, mas aí peraí. Aí tem gente que vai querer viver só de denunciar os outros. É só você não descartar lixo que ninguém ganha dinheiro. Sim. Pronto. É simples assim. A pessoa falou, mas vai ter muita gente fraudando, gente para ganhar dinheiro. Ela vai pagar uma multa de 5 mil. Aí, se ela fraudar, ela paga 5 e ganha 1.000. Que qualquer. Não, a conta não fecha. A conta não fecha. Ela pode tentar até uma vez, mas depois vai ver que é prejuízo. Vereador, tem uma outra situação. Assim, eu vou dizer que, pelo menos na minha visão, foi o ponto de mais destaque no começo desse mandato dos 23 vereadores, do senhor também, que foi quando eu vi o senhor de madrugada lá naquela fila do pessoal da educação. O senhor esteve lá, o vereador Luiz Neto e o Lemuel, foi uns 3, né? Isso. Aí vocês chamaram o prefeito, porque é inadmissível uma cidade, como o senhor falou, poxa, vim pra cá, uma cidade com esse título de Maringá, melhor cidade para se viver, pais precisarem de madrugada, de um dia pro outro, pousar na fila, para nem sequer garantir, mas para tentar uma vaga numa fila de espera pro filho em creche. Isso é inadmissível. E foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa até pro prefeito, eu consegui ver isso. Quando cheguei na fila lá, o vereador Lemuel já estava lá com a equipe dele. Logo após chegou também o vereador Luiz Neto. E eu achei interessante ligar, sim. Liguei pro Thiago Barros. Falei, Thiago, olha, a gente tá com uma situação aqui que não sabe como resolver. A gente, como vereador, a gente pode fiscalizar, mas a gente precisa resolver. Tá o pessoal aqui fora, com coberta, deitado no chão, e eles estão precisando de vaga para colégio. E aí o Thiago me surpreendeu também, porque logo o prefeito chegou ali, poucos minutos o prefeito chegou e falou o que está acontecendo e a gente precisa trazer sim uma resposta para essas pessoas. Ligou na hora para o secretário Fernando Brambila sobre essa fila e aí a gente começou a ir nas escolas, naquela madrugada mesmo. Junto com o prefeito a gente foi em outras escolas e depois de passar em todas as escolas viu que era algo que poderia ser contornado. Nem para fila de ingresso para cantor você fica lá. Hoje, a não ser os grandes cantores, né, que vêm no nosso país, que a pessoa quer garantir o melhor lugar. Mas a maioria deles é tudo online, tudo digital. Hoje você reserva um pedaço no estádio, se você quiser comprar o ingresso do Maringá, desculpa, não estou fazendo merchandising pro Maringá, mas se quiser comprar ingresso para assistir um jogo do Maringá, você compra online. Não, exatamente. Né? O ingresso no cinema você compra online. Hoje praticamente para tudo. E por que não reservar? Mas é uma fila, quem chegou primeiro, então faz uma fila online. E aí, ali o prefeito teve essa sensibilidade também e teve essa ideia. Hoje tem o aplicativo da Seduc, né? Que você no próximo ano vai poder fazer sim a sua reserva, garantir a sua vaga, né? Se possível, de forma online. Então, isso vai facilitar muito. Não tem pra quê, Juliano? Isso daí é arcaico, não é? Não dá. Né? Como posar... é que... Não, pensa você que tem filho, você que... Como que vai ficar deitado no chão? A madrugada trabalhou o dia todo. Teve uma senhora lá que, quando eu acordei ela no chão lá, ela se assustou. Ela olhou assim pensando que eu vim pra roubar ela. Eu falei, não, calma, minha senhora. A gente tá aqui pra... Ela falou assim, eu trabalhei o dia todo, tô dormindo aqui pra não perder a vaga, porque eu preciso que o meu filho esteja tarde também no colégio. Não, você imagina, você falou, ela disse que dormiu, que trabalhou o dia todo, ou seja, já teve o cansaço do dia, ainda ter que dormir mal. Na rua, né? Na rua, pra garantir uma vaga pra no outro dia trabalhar normal de novo. Você entendeu? Então, isso daí a gente consertou. E esse fato de ir até os pontos onde tem problemas é o que a gente ficou sem ver por muito tempo aqui em Maringá. Porque assim, o senhor, mesmo sendo o primeiro mandato, o senhor provavelmente sabia que assim poderia chegar num local daquele onde o pessoal tá ali de madrugada,
todo mundo pé da vida com aquilo lá, claro. Eu sabia que poderia chegar lá e ser, assim, como que eu posso dizer? Mal recepcionado pelas pessoas, mas justo Sim, também. claro. Poxa vida, né? E às vezes a gente acaba até extrapolando quando vai, às vezes, se está passando por uma situação dessa, chega, por exemplo, o vereador, às vezes a pessoa acaba falando algo que passa um pouquinho do ponto ali na crítica e tudo mais. Só que tem que encarar, né? Tem que encarar, isso mesmo. E foi o que eu fiz. A gente chegou lá, viu aquela multidão, tinha muita gente. E eu falei, não é justo eu estar em casa, sou um funcionário do povo, estar em casa descansando, deixei minha esposa grávida em casa, né, gestante, e falei para ela, ó, o dever me chama, vou lá ajudar essas pessoas lá, porque se fosse a nossa filha que está na tua barriga que precisasse e você tivesse que dormir na rua, ou eu tivesse que dormir na rua. Então se colocar no lugar dos outros, né? E aí eu tive um episódio, Juliana, até vai surpreender eu entrar nesse assunto na UPA, que aconteceu exatamente isso. Eu cheguei lá e uma das pessoas, cheguei de forma pacífica, as enfermeiras, os médicos que estavam lá no local, eu vi que eles estavam trabalhando, estavam no início do mandato também, estavam fazendo o seu papel, mas existia uma fila muito grande. E a fila vinha-se porque o medicamento demorava para... Tem medicamento que você não pode... Eu não sou técnico na área de enfermagem, mas você que é enfermeiro vai saber o que eu estou falando, né? Ou vai, até mais do que o jeito que eu estou falando, de que medicamento você não pode colocar tudo de uma vez. Tem um tempo para ele entrar no organismo da pessoa. Uhum. E aí foi isso que eu comecei a falar para as pessoas na fila da UPA, e do nada pulou um cidadão lá e já começou a ofender, a gritar. Eu falei, não, calma. E o pessoal começou a ir contra ele. Uhum. E eu falei, pessoal, não, calma, não é assim. As autoridades vão saber disso. E aí pegaram e virou reportagem na cidade negativa da minha pessoa, mas eu falei, não era o momento para mim me justificar, só que foi um episódio desse, que eu fui numa boa intenção para poder ver o que a gente podia fazer, e acabou surgindo alguém dali falando. Só que é normal. Isso. Tá? Eu tenho que saber que, a partir do momento que eu sou uma pessoa pública, vai ter embates. Sim. Eu vou encontrar a pessoa na rua que descarta lixo, que ela vai falar, poxa vida, você me criou um problema, eu tomei uma multa de 5 mil reais. E aí eu vou ter que saber como lidar com isso e falar, é só você não jogar mais lixo. Exatamente. Essa questão da saúde, até para mim, para a gente fechar esse assunto, por exemplo, ontem comecei a sentir um pouquinho de mal-estar aqui ainda no final do programa da hora do almoço, fui para casa, tomei ali um remedinho para dor de cabeça e não passou. Falei, quer saber, eu vou procurar um atendimento, né? E eu procurei aqui, na verdade, aqui perto de casa, e eu tenho aí daí o plano aqui no hospital aqui da Unimed. Quando eu cheguei lá, percebi que assim, tinha um número considerável de pessoas para buscar atendimento. E a orientação agora é máscara, porque o maior número são de pessoas com as síndromes respiratórias, que está aí, está atacando, está judiando. A Secretaria de Saúde está em alerta com isso também. E quando eu fui atendido, e eu percebi assim, tem as prioritárias e tal. Quando eu fui atendido ali na primeira triagem, eu até conversei com a enfermeira, faz aquela medição de pressão, pergunta o que é que está sentindo. Aí ela foi colocar a pulseirinha, eu falei assim, a pulseirinha que cor? Ela falou verde. Eu falei assim, graças a Deus, né? Uhum. Então quer dizer que não é nada grave. Ela olhou para mim e falou assim, mas o senhor sabe que tem gente que pede para colocar a pulseira vermelha? Eu falei, mas e se a pessoa tivesse grave realmente? Será que ela ia gostar de ver a pulseirinha daquela cor? Eu esperei ali, se eu não me engano, de 2h30 a 3 horas para ser atendido. Mas eu entendi que o meu caso não era um caso grave. É ruim a gente esperar? Claro que é. Ninguém gosta de ficar o tempo todo esperando, até porque você está com um certo mal-estar e tudo mais. E aí, quando eu entrei para fazer a consulta, né, a doutora atendeu muito bem e tal, levou para uma medicação, e o senhor mencionou algo interessante. E um dos enfermeiros trocando ali, eu prestando atenção. O meu foi vamos dizer assim, uma injeção na veia e o comprimido. Mas eu tem que esperar uns 40 minutinhos que nós temos que fazer a medição da pressão de novo. Se tiver regularizado, tu vai embora. Senão, você vai ficar um pouquinho aí. E ele regulava. Percebi que ele regulava a medicação do pessoal. Só que a regulação é diferente. A gente vai falar, poxa vida, mal. O tamanho do frasquinho lá. Mas aquele frasquinho
tem que ser gota a gota, com um tempo menor para cada organismo, né? Quando eu fui atendido com a minha menina lá na UBS Pinheiros, ela foi fazer uma... Isso é bom até fazer um acompanhamento, é uma dica, mas o pessoal lá atende muito bem. Só que às vezes falta um pouquinho de conforto para os pacientes. E não era o caso da minha menina, porque ela é adolescente, né? Tá toda... Mas gestantes e idosos vão fazer a aplicação do Noripurum, que é o ferro, e a medicação na veia, e cada organismo eles colocam um tempo diferente porque causa um certo mal-estar. O idoso às vezes é 3 horas para um pouquinho, né? No caso da minha menina era em 1 hora, o outro era 3, mas a mesma dosagem e tal. E eles precisam um pouquinho, às vezes, de mais conforto ali, de macas, de cadeiras. Isso é UBS Pinheiros, né? UBS Pinheiros. Assim, e não é uma crítica, mas assim, uma coisa para melhorar um pouquinho o bem-estar das pessoas que ali vão buscar esse atendimento. E são dezenas por dia. Dezenas por dia nesse atendimento. E a equipe tem um atendimento, e eu percebi assim, dos outros, muito bom. E precisa ser feito. Mas esse período de atendimento que o senhor mencionou, isso precisa ser lembrado. As pessoas precisam saber que isso também acontece. A pessoa entra para uma triagem, depois a consulta, tem a medicação, o médico precisa voltar a vê-la de novo. Então a gente tem que entender, se o nosso caso não é prioridade, a gente, primeira coisa, agradecer a Deus. Graças a Deus eu não sou prioritário, que o meu caso não é grave. Então, assim, mas esse que é para fechar o assunto de ir ver e enfrentar muitas vezes a situação que acaba tornando como um fato, um certo ponto desagradável, né? Esse embate, às vezes um bate-boca e tal, mas que isso está sujeito a acontecer, né, vereador? Isso mesmo, e eu uso aqui a sua audiência dentro da nossa cidade até para conscientizar. Às vezes você precisa de uma consulta que não é algo emergência, né? Lógico, ninguém vai para o médico sem sentir dor, acredito eu, né? Mas posso estar enganado, né? Às vezes a pessoa vai porque ela quer um atestado médico, né? Isso acontece, você sabe disso. A gente não pode faltar com a verdade, porque tem aquele que quer atestado médico e tem aquele que não sente nada, né? Mas colocou o postinho de saúde como um ponto turístico na vida dele. Eu falo por isso porque eu tenho uma tia, ela não mora mais em Maringá, está em Londrina. É desse jeito, ela ia pro postinho de saúde, mas não tinha nada. Olha só, aí, tá vendo? E acontece. E aí toma a vez do outro. E eu uso para conscientizar e parabenizar você de ter ido no UBS. Vocês têm que lembrar, as pessoas, o cidadão tem que lembrar que existe uma UBS onde faz parte ali onde ele mora, onde está a residência dele, e essa UBS é para isso, para você agendar a tua consulta. Eu trago de exemplo a minha avó, a gente usa o UBS do Céu Azul, e lá no Céu Azul, ela acaba indo nessa UBS com consultas marcadas. Ela marca, amanhã, ela até me lembra, Guilherme, amanhã tem consulta, se você puder me levar... Aí se eu não posso, estou em sessão, vai outro familiar levar. E aí lá no UBS acaba tirando o peso do UPA. Porque daí o UPA se torna assim para emergência. Só que às vezes a pessoa não quer ter essa paciência de vou marcar para amanhã, eu estou sentindo o mal-estar hoje. Então daí vai na UPA já sabendo que você vai receber a fita correta. Sim. E que você vai ter que aguardar o atendimento e que pode sim demorar. Obviamente, não estou aqui passando pano ou justificando erros que acontecem na saúde. A saúde é uma pasta que o secretário Nardi tem, que ela é um organismo vivo. Então, todos os dias tem que ser feita a manutenção. Por isso, não é uma pasta fácil, né? E eu, como vereador, sei disso. Lógico, não eximo o meu trabalho de estar fiscalizando e poder contribuir dentro da gestão. Não, isso é bacana. E a gente tem que entender que na saúde, cara, é um pepino a cada minuto, uma abacaxi a cada minuto. Não é fácil. Só que a gente precisa relembrar também, porque a gente cobra muito. Demora, consulta especializada, tá demorando e tal, no postinho de saúde, foi marcar consulta, demora não sei quantos dias. Só que tem pessoas irresponsáveis, e não é pesado esse palavreado, é irresponsável, que a pessoa não deixa o cadastro dela atualizada, e aí ela marca uma consulta que seja para daqui 30 dias ou 60 dias. Aí ela vai lá e marca. Só que se ela vai e realiza uma consulta de forma particular ou de qualquer outra forma, ela não comunica o postinho de saúde, ela não responde os comunicados do postinho de saúde, e aí aquele horário da consulta dela, ela não vai, ela falta, ela não comunica,
E aí aquele horário fica vago e uma outra pessoa perde aquele horário. Talvez o dela demorou 60 dias, porque outras pessoas também não foram, elas não compareceram e o dela poderia ter sido antecipado. A gente precisa cobrar a comunidade disso, deixar o cadastro atualizado no postinho de saúde e quando não conseguir comparecer, comunicar, porque eles colocam uma outra pessoa no lugar, eles antecipam a fila. Sim. Importante que a gente cobre o poder público, mas a gente tem que cobrar a população no geral também. Um exemplo que eu tenho lá nessa UBS é que eu vi lá, isso chamou muita atenção, que eles têm quantos atendimentos eles fizeram durante aquele mês. Eu não vou lembrar o número exato, até não vou falar para não errar, mas ali mostra que eles estão trabalhando, estão atendendo. Sim. Obviamente, Juliana, a gente tem sim algumas faltas, né? Eu como vereador, na minha caminhada aí, visitando as UBS, a gente vê que tem lugares que precisa ser reformado. O próprio prefeito foi lá no UPA Zona Norte e viu que a condição estava precária em alguns setores, mas é o que a gente está empenhado em acrescentar. Eu até costumo dizer isso no meu mandato, eu não quero encontrar o culpado, porque você vai encontrar o culpado e vai dizer, foi você, e acabou por aí. Eu quero saber como que eu posso solucionar, como que eu posso resolver. Por isso, volto no início da tua pergunta, eu faço essas visitas, vou lá sabendo que eu vou ter retaliação às vezes, mas eu vou lá para saber como poder acrescentar e resolver esse problema dentro da nossa cidade de Maringá. Primeiro vamos buscar a solução e aí depois, Acho solucionado, a gente vai atrás do culpado. Perfeito. Vereador Guilherme Machado, 10h41, tem outras duas situações que a gente precisa abordar aqui. Uma delas é a questão da iluminação pública e sobre o projeto de lei de proibir empresas que abandonaram obras participarem de licitação. É importante, a gente vai falar disso já já. Mas o senhor faz parte daquela comissão que acompanha, que fiscaliza o trabalho da empresa responsável pela iluminação pública aqui de Maringá. E a gente percebeu que a própria comissão, vocês vereadores, vocês estão tendo um pouco de dificuldade de conseguir algumas informações, mas não é por culpa de vocês, a gente já percebeu isso. O contrato parece que está meio mal feito, a empresa que deveria fiscalizar também, que é o órgão regulador lá terceirizado, também não estava fazendo sua parte. Os caras nem de Maringá são, nem aqui estão. Como que vai fiscalizar? O negócio tá meio bagunçado. Mas vocês conseguiram perceber já na prática que essa empresa começou a mudar um pouquinho o trabalho dela? Começou a melhorar um pouquinho o trabalho dela em Maringá ou ainda não? Existe muito lugar ainda que está em déficit, né? Tá bom, mas não tá bombom, né? Como diz um ditado popular. Mas o que acontece ali na comissão? A gente chamou todos os responsáveis da empresa, o órgão verificador, que é para ele ser imparcial, né? E pelo menos ele deveria ser. Só que esse órgão verificador, ele já presta esse serviço para a mesma empresa em outras cidades? Pois é, isso foi uma descoberta da comissão, nisso, né? tá? A comissão também teve essa descoberta aí. E eu vou falar aqui para você e para quem está nos ouvindo o que eu falei para o dono da empresa, né, que esteve aqui em Maringá em uma dessas reuniões da comissão. Na teoria, eles falam muito bonito. Mas na prática, eu convidei o dono, antes dele pegar o voo para ir embora para o Rio, para ele ir na Getúlio Vargas. Falei para ele, vamos na Getúlio Vargas. Vamos lá que você vai ver. Eu filmei 15 lâmpadas queimadas. E eu filmei no começo, já faz 2, 3 meses. E as lâmpadas estão queimadas ainda. Ah, mas lá vai ser o eixo monumental. Mas a gente vai ficar no escuro até lá? Mas não tem nem o projeto ainda, não foi nem liberada a obra lá ainda. Pagando por isso. A gente não está pedindo um favor, Juliana. Exatamente. A gente está pagando por isso. O munícipe está pagando. Se você pegar a sua conta de energia aí, você vai ver qual é a taxa de iluminação pública. Na minha casa é R$47. Veja na sua. Lugares lá no Jardim Paris que eu vi R$89 para estar no escuro. Então, condomínios, entro no tema condomínios, cada unidade paga o seu mínimo de tarifa por causa da iluminação pública. Condomínio no escuro, a rua toda no escuro. Então eu comecei a fazer cobranças incisivas a essa empresa, fui visitar em loco a empresa junto com a comissão, comecei a cobrar e questionar o porquê que a gente estava no escuro. Ah, mas tem a modernização. Tá, modernização, a gente entra em outro ponto. Eu queria que saísse do escuro a cidade. Aí falaram,
60, eu lembro até que no programa de vocês, no portal de vocês foi divulgado, 40 ou 60, não vou me recordar agora, por cento da cidade já foi feito. Aí eu peguei e subi um drone. Segundo os dados da prefeitura. Segundo os dados que eles passaram para a prefeitura. A prefeitura passou um documento, seria o fiscal do contrato dizendo isso. Falei, mas não é possível. Aí eu subi um drone. Juliano, eu como fiscal da cidade, vereador, fui lá no Santa Felicidade, que é um bairro que a gente tem aqui na cidade de Maringá, subi o drone e lá a gente pôde ver que não era isso mesmo. E se você quiser acompanhar esse vídeo, tá no meu Instagram lá, não sei se eu posso falar, pode falar? Claro que pode. Que é guilherme.machado.oficial. Você vai ter o vídeo lá desse drone subindo e mostrando a Cerro Azul, coisa mais linda. As avenidas principais estavam todas iluminadas, mas os bairros mesmos estava uma escuridão total, a ponto de morador colocar refletor para que quando as pessoas passassem, acendesse uma luz lá na casa dele para ele não ficar no escuro. E aqui em Maringá tem alguns pontos de iluminação pública que tem esse sensor, só que o sensor não é de presença, é de ausência. Não. Parece que você passa, a luz apaga. Eu falo, mas não é possível, é o contrário. Você tinha que passar a luz, acender, o negócio está ao contrário. Mas precisa ficar no pé dessa empresa, hein? Esse é o pedido que eu faço. O verificador deu uma gaguejada. Desculpa, Juliano, te interromper, mas o verificador deu uma gaguejada, demonstrou uma imparcialidade ali, a gente sentiu isso como comissão e esse é o nosso papel. Vamos com mão forte em cima dessa empresa, porque é o dinheiro dos maringaenses que precisa ser respeitado. Uma outra coisa, eles falaram para mim numa dessas reuniões, vereador, tem 10, 15, 25 anos, cada reunião eles falavam uma coisa, de duração, durabilidade, de garantia. Aí eu falei, então vamos dar uma passeada na cidade, porque na própria Getúlio Vargas, também na frente da Catedral de Maringá, ponto turístico, a lâmpada queimada. Aí ele falou, é o relé. É o relé, né, que se chama. É o relé que tá com problema. Eu falei, mas como assim? O relé é de vocês também, é tudo incluso, não tá no contrato. Exatamente. Então, tem que ter mão forte, Juliano. Então o pedido ao senhor e aos demais vereadores da comissão é que continuem pressionando e apertando essa empresa aí para eles não afrouxarem. Deram uma apertada agora de novo, porque a comissão apertou em cima, mas para que eles não afrouxem o trabalho. Isso mesmo. E o projeto de lei aí que começa a tramitar na Câmara é muito bacana, eu vi o senhor também mencionar lá no Instagram, peguei alguns pontos, que é proibir empresas que abandonaram obras públicas de participarem de licitação. Só que aí não é só o CNPJ da empresa não, né? É tentar amarrar de várias formas, porque tem cara que tem o patrão, aí ele tem um CNPJ, aí se eu não posso... Ele abre um outro CNPJ e participa da licitação, ou seja, continua tudo ali a farinha do mesmo saco. E esse projeto é para tentar eliminar isso. Isso, Juliano. O objetivo desse projeto é defender o dinheiro público da nossa cidade daquelas pessoas que trouxeram prejuízo, né? E falo pessoas porque vai ser vinculado o CPF do proprietário, do sócio, de quem estiver envolvido com a empresa que abandonou ou usou o dinheiro público de forma irregular ou indevida, né? Então esse é o objetivo. E a gente tem N exemplos aí de obras que tiveram esses problemas e que agora até o Ministério Público está em cima para que venha a ser feita a devolução do dinheiro e tudo mais, que depois que você paga... Eu até usei o exemplo, né? A gente pega o estúdio do Pinga Fogo aqui, um estúdio bem moderno, bonito, atual. E quando vocês foram fazer essa atualização aqui, vocês contrataram uma pessoa. Imagina essa pessoa recebendo a parte dela, abandonar, pegar as coisas dela e ir embora e falar, eu não vou terminar o estúdio. E isso vai trazer um transtorno para você, o teu programa, vai trazer um transtorno aqui para a emissora. E aí isso estava acontecendo também dentro da nossa cidade. E como vereador, eu vi que era importante, é um projeto que eu acreditava que já existia. Até algumas pessoas falam que, mas já existia. Não existia. Infelizmente, e felizmente, né, porque eu tive esse cuidado de poder ter essa ideia e trazer para o nosso município essa segurança a mais. É uma forma de ser transparente e fiscalizar, que é o meu papel como vereador. Aquela empresa que pegou a rodoviária de Maringá para fazer uma reforma, ficou 4 anos e não reformou, tinha um peão trabalhando lá e a empresa recebendo milhões. É inadmissível que uma empresa dessa possa pegar qualquer obra, por exemplo, em Maringá para fazer obra pública. Ela já demonstrou que ela é incapaz, irresponsável, ou eles não têm comprometimento nenhum mesmo com o trabalho. Então ela não pode participar.
né? Essa empresa que está fazendo o eixo monumental, ela tem problemas também. A prefeitura processou a empresa pela má qualidade do piso. Aí a empresa está fazendo a obra do eixo monumental, que é basicamente trocar o piso. Sim. Basicamente trocar a calçada de todo o eixo monumental. Tem que tentar segurar a peteca para esses caras não continuarem atuando e precisa mostrar quem é quem, porque a prefeitura paga direitinho. O governo paga direitinho. Se eles não podem reclamar e eles precisam entregar um serviço bem feito e dentro do prazo, direitinho. A gente fala desses pontos, mas já tivemos isso em escola, em posto de saúde, centro esportivo. Na pista do Parque do Ingá, pista emborrachada. Pista emborrachada. Então, assim, não pode ficar pela metade, empresa que deixa pela metade, não pode participar. E os seus sócios também não. Isso mesmo. Porque eu vejo assim, Juliano, essa é um meio, uma forma da gente blindar. A pessoa vai pensar duas vezes antes dela ir lá e pegar. Porque na hora de participar da licitação, eu falo para você porque eu fui estudar isso antes de propor esse projeto de lei. A pessoa, quando vai participar da licitação, ela joga o preço dela lá embaixo. A planilha do mercado não consegue entender como que ele consegue fazer o serviço por aquele valor. Mas ele joga lá embaixo. Depois começa os aditivos, depois começa toda aquela brincadeira com o dinheiro e com as pessoas, que eu acho isso uma brincadeira, uma sacanagem, desculpa a palavra, mas com o dinheiro do povo. E, no final de tudo, ainda abandona a obra. Então, isso é um desrespeito. Desrespeito com agente gestor, com o prefeito, isso é um desrespeito com agente fiscalizador, né, o legislativo, e principalmente com o cidadão. Então, a gente tem que mostrar que não é a casa da mãe Joana, Exatamente. E sim tem ordem, tem leis que vão poder proteger o dinheiro público da nossa cidade de Maringá. Esse projeto ele já começou a tramitar na Câmara, nas comissões? Isso, agora essa semana já está previsto, vai entrar em pauta, acredito eu, na CCJ. E aí, o decorrer da semana também já vai passar nas outras comissões, sendo aprovada por elas, né? Já passou pelo Poder Judiciário da Câmara lá, o Departamento Jurídico, né, Departamento da Câmara. Jurídico, e agora vai entrar nas comissões, e daí, acredito eu que 2 semanas já está dentro do plenário para a gente poder votar. Maravilha, esse projeto é bacana. 10h52, vereador, quero agradecer a presença, quero agradecer o bate-papo, ter aceitado o convite para falar com o nosso povo, com as pessoas que estão nos acompanhando em casa, no trabalho. Quando tiver aí mais informações, quero comunicar, Juliano, quero falar com a comunidade aí, em relação a qualquer assunto, a gente está sempre à disposição. O senhor pode mandar via áudio, via WhatsApp. Juliano, estou mandando um WhatsApp aí sobre tal demanda que eu recebi aqui. A gente reproduz no ar também sem problema algum, porque é o nosso trabalho. A gente, como vocês fazem na Câmara, o trabalho de fiscalização, nós como imprensa ouvindo o povo, precisamos fiscalizar o trabalho de vocês também, mas precisamos nos unir para melhorar em tudo, o que precisa ser melhorado na cidade, fiscalizar o que precisa ser fiscalizado. Então a imprensa e nós aqui, ao mesmo tempo que nós cobramos, apertamos muitas vezes, nós podemos fazer esse elo também da comunidade, com a Câmara, da Câmara com o poder público, para a gente cobrar, para que a nossa cidade seja de fato e ainda cada vez melhor para todos nós vivermos. Com certeza, Juliano. Eu não tenho dúvida do excelente trabalho de comunicação que a Pinga Fogo, você, Juliano Pinga... A gente erra também de vez em quando, tá? Claro, olha eu concordando com toda certeza. Né? Claro! Não, é verdade, é verdade. A gente tem que admitir. A gente exagera de vez em quando. Mas é essencial porque acaba sendo a voz da Dona Maria, do seu João, que está nos ouvindo aí, né? E passa ao conhecimento de mais pessoas a verdade, né? Porque eu vejo que sim, pode errar, mas a intenção de vocês sempre é colocar de forma prudente aí as informações. Isso é importante para a gente. E quem agradece sou eu. Agradeço por esse espaço, por esse momento, de poder explanar um pouco mais os meus projetos, de poder falar um pouco mais dos meus posicionamentos aqui dentro da cidade. Volto a repetir, se alguém quiser conhecer mais do meu trabalho, é guilherme.machadoficial. Eu acompanho o Juliano, até o nosso primeiro contato, acredito que foi na frente da Unicesumar, na prova da UEM, você lembra disso? Isso, verdade. Foi muito bacana. Fui levar minha menina para fazer Puxa, foi o PAS
Ou foi o que era Enem de aquele treineiro? dia? Eu acho que Era foi o É o o Paz, Paz, né? o Foi o Paz. dia do Paz. Foi finalzinho do ano, não foi? Foi. Finalzinho do ano, né? Que o senhor já tinha sido eleito Sim. e tal. Não foi bacana. E o telefone, tem um WhatsApp de contato da equipe? Tem sim. É? Pega pra mim, fazendo favor aqui, ó. É esse Porque que tá eu tenho- aqui? 9841 perfeito. Obrigado, Juliano. 1879. Isso, perfeito. 99841 1879. É o WhatsApp do vereador Guilherme Machado, da sua equipe. O pessoal vai estar pronto para atender você lá também. E siga lá, Guilherme.Machado Oficial, lá no Instagram. E eu deixo minhas considerações a você, a toda a equipe, ao Márcio, que eu acompanho também. E O Márcio pega no pé de eu vocês sei, ainda mais do que eu, sei hein? disso, né? Mas é o trabalho dele, é a função dele. E eu respeito, né? E o que precisar, o meu gabinete, eu